Boa noite. Este fato aconteceu comigo em meados de 2010. Eu e a minha mãe estávamos à procura de uma casa para alugar, próximo à casa dos meus avós e da escola do meu irmão mais novo. Andamos pelas ruas procurando por placas de aluguel e pedindo informações, até que uma moça nos disse que havia uma casa para alugar há pouco tempo e ficava ali perto. Então fomos até ela. A casa era pequena, menor que as outras, e logo deu para ver que também era estreita, escura e mal iluminada. A janela estava aberta e havia uma moça sentada na sala, que ficava bem na frente da casa, e logo depois de um pequeno pátio. A minha mãe a chamou e ela veio nos atender. Ela estava lá com o filho pequeno para cuidar da casa até que alguém a alugasse. Ela nos falou sobre os cômodos e o valor do aluguel, que estava muito barato, perto dos outros que vimos. A minha mãe perguntou se podíamos entrar para ver o interior da casa e ela disse que sim. E logo que entramos, algo bem estranho aconteceu comigo. Eu senti uma enorme pressão na minha cabeça, como se houvessem jogado um balde de água fria com muita força. Ao mesmo tempo, eu senti muito mal. O meu corpo pareceu fraco demais, e por alguns instantes, tudo ficou lento e eu passei a enxergar as coisas de forma diferente, como se estivesse em outra dimensão. A minha atenção voltou-se para um retrato bem no alto da parede da sala, à direita. Era um retrato antigo, em preto e branco, que me dava calafrios. Era de uma senhorinha com expressão carrancuda, que aparentava ter os seus 70 e tantos anos. E ela parecia estar com raiva. Eu devo ter ficado parada por alguns segundos. Então, a minha mãe me chamou e tudo ao redor voltou ao normal. Mas eu ainda me sentia mal. Parece que eu estava andando debaixo da água, porque eu sentia uma dificuldade crescente para andar. E à medida que íamos andando, eu me sentia pior. A casa tinha um corredor grande que começava do lado esquerdo da sala e ia até a cozinha. E do lado direito do corredor, haviam 2 quartos, e depois da cozinha ficava o único banheiro da casa, seguido pelo quintal. A casa realmente era mal iluminada. Não tinha janelas nos quartos, e a única luz natural era indireta, pois vinha da janela da sala e da cozinha. Quando eu cheguei em frente ao primeiro quarto, de novo, algo estranho aconteceu. Eu olhei para dentro, e neste quarto não tinha porta. Eu vi uma cama de solteiro e um guarda-roupas de madeira pequeno. E de repente, foi como se todas as paredes e o guarda-roupa sumissem. E o lugar ficou havendo somente uma escuridão interminável, e a cama, e com aquela luz em cima dela. Tudo ao redor sumiu. E quando eu consegui virar para a frente, já bem assustada com tudo aquilo, eu olhei para o corredor e ele começou a esticar. E de novo, tudo estava com aquele efeito de outra dimensão. Eu queria correr dali, pois eu já não aguentava mais ficar lá dentro. E parecia que havia pressão de todos os lados no meu corpo. Novamente, a minha mãe me chamou e veio ver o que eu fazia parada lá no corredor. E eu só disse que não estava bem e ia esperar ela lá fora. Então, finalmente, eu saí, mas não sem antes de olhar novamente para o retrato estranho na sala. Mas assim que eu pisei o pé lá fora, eu me senti bem de novo.
Fiquei com dor de cabeça, mas nada comparado ao mal-estar que eu havia sentido dentro de casa. E não demorou muito, e a minha mãe saiu com a moça que nos guiou. Minha mãe disse a ela que o preço estava bom e perguntou por que a casa estava com um preço tão barato, pois mesmo que fosse pequena, aquela área era bem localizada. Então, a moça disse que ela era amiga da nova dona da casa, uma mulher que havia herdado aquela casa da mãe recém-falecida. Ela disse que a mulher estava em outra cidade e não tinha interesse em morar lá. Então, ia alugar. Eu interrompi ela e perguntei se a senhora que faleceu era aquela no retrato da sala. E a moça disse que sim, que era a antiga dona daquela casa e que ela morou ali por muito tempo e que havia falecido há apenas 7 dias. Então, tudo fazia sentido. Era óbvio que aquela senhora ainda estava lá e não queria ninguém na casa que sempre foi dela. Entendi o porquê de todo o mal-estar que eu senti e o fato do retrato ter chamado tanto a minha atenção. E o fato de eu ter tido aquela visão no primeiro quarto, porque provavelmente era o quarto dela. E ela queria que continuasse assim, mesmo após a sua morte. Nos despedimos da moça e agradecemos. Eu estava bem impressionada e tentava processar tudo o que havia acabado de acontecer comigo. E não falei nada até que a minha mãe disse que não gostou da casa. Mas ainda quando soube que a antiga dona havia acabado de falecer. Eu apenas disse que concordava e que eu também havia me sentido muito mal dentro daquela casa. E por isso eu saí antes mesmo de pisar na cozinha. Mas eu não falei nada muito além disso, pois nem eu mesma estava acreditando no que havia acabado de ver e sentido lá dentro. Porém, eu sei o que aconteceu. E sei que eu jamais conseguiria morar ali, pois a verdadeira dona da casa ainda estava lá. A princípio, eu achei que talvez estivesse em Sete Além ou em outra dimensão. Bem, a gente nunca sabe para onde os espíritos vão. Os espíritas acreditam que eles estão no umbral, mas na verdade a gente não sabe o que de fato acontece. Talvez os espíritos possam ir para outra dimensão e de alguma forma essa dimensão se interagem com a nossa. E é por isso que eles acreditam que ainda estão vivos e vivem neste mundo, fazendo tudo que costumavam fazer em vida. Boa noite.